Água Negra, o local onde toda a trama ocorre, na Bahia, uma terra de produção, onde os trabalhadores locais não tinham permissão de construir propriedades de tijolos, somente de barro. A família Peixoto, proprietários do local, não queriam saber da condição dos trabalhadores, mas somente ganhar parte do que era produzido por lá, enquanto quem morava no local só podia ficar com uma pequena parte do que era produzido. Porém, a história de Água Negra é também o testemunho da resistência, nas vozes das personagens principais, nas lendas compartilhadas à beira das fogueiras. Há um eco constante de perseverança e esperança. A terra, que não pode falar por si mesma, se torna um receptáculo de histórias, absorvendo as emoções e os anseios daqueles que trabalham para extrair dela sua subsistência. A Água Negra transcende as limitações geográficas e se torna um símbolo universal da busca humana por justiça e liberdade. Assim como as cicatrizes da terra contam histórias de séculos passados, as vidas moldadas por ela continuam a traçar novos caminhos em direção a um futuro mais igualitário. As raízes profundas da trama se entrelaçam com as raízes profundas da terra, formando um elo indissolúvel entre a narrativa e o cenário. Em Torturado, Água Negra não é apenas um lugar, mas uma presença que influencia a dinâmica de cada página. É uma lembrança constante de que nossas histórias estão entrelaçadas com o mundo ao nosso redor, que as batalhas que travamos não são apenas individuais, mas parte de uma teia mais ampla de lutas e triunfos que abraçam toda a humanidade. No âmago da região, uma sequidão impiedosa estendia sua mão de ferro sobre a paisagem, impondo uma dança exaustiva às almas que ali labutavam. Era um cenário de extremos, onde a terra ressequida e a atmosfera árida urdiam uma teia de desafios intransponíveis. A jornada cotidiana se traduzia em uma batalha incansável, onde a recompensa se vestia com as roupagens simples da sobrevivência. Os frutos da labuta eram escassos, e a fome e a sede, como espectros insaciáveis, rondavam sem trégua, lançando suas garras nas entranhas daqueles que enfrentavam tal árdua realidade. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. O cacto mostra a seca, o trabalho mostra a dor. O clima era quente e abafado, e difícil respirar. A vida era complicada, a vida era árdua. Na vastidão árida deste cenário, o cacto solitário emerge da terra rachada, como um monumento silencioso à implacável seca que abraça a paisagem. Suas espinhas afiadas, curvando-se em formas caprichosas, contam histórias de sobrevivência em um habitat impiedoso. Cada linha e protuberância sobre sua superfície áspera é uma lembrança do tempo que passou, dos anos de luta contra a ausência de chuvas e a hostilidade do solo ressequido. Com essas condições em vista, derivadas de uma escravidão abolida somente no papel, Torturado retrata muito bem a situação do povo daquela região nesse período. Em resumo, um povo que sofria na mão das normas não escritas da concentração de terras. Quando deram liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada, a mesma escravidão de antes, fantasiada de liberdade. Ainda que a situação daquelas pessoas não fosse fácil, sua ancestralidade, sobretudo no que diz a religiosidade, era o que os mantinha firmes. O jaré, religião de matriz africana que tem como líder na narrativa Zeca Chapéu Grande, é um forte laço de solidariedade entre as comunidades, onde é praticado, sobretudo, na Chapada Diamantina. Dentro do contexto de zona rural, longe dos aglomerados de várias pessoas, a família se tornava algo muito presente e praticamente tudo que Bibiana e Belonísia tinham. Além disso, era algo muito cultural, presente de se manterem unidos, principalmente para poderem enfrentar as dificuldades da vida do sertão. E cada um tinha um papel na família, como a avó, que ensinava sobre as coisas e sobre sua fé. A mãe cuidava da família e da casa, e assim de alguns outros afazeres da terra, e etc. Mas o que importava acima de tudo é que estivessem unidos, pois em tantos momentos muitos irão socorrer a família em momentos de desafio ou de situação tensas.
e isso se torna mais presente na relação de Bibiana e Belonísia. No começo do livro, já percebe-se o quão importante é a família, quando se encontram em uma situação de uma família que estava muito instável, a de Crispina e de Crispiano. Onde já se viu irmãs da mesma barriga viverem a vida como se fossem inimigas? Perguntou a mãe de Bibiana e Belonísia.